Tia do Leco 16. Está no ar Comida de Verdade. Comida de Verdade é um programa do Centro Sabiá com a Rádio Universitária FM e retransmissão na Rádio Universitária Paulo Freire AM. Ei, acabou a crise, hein? Olá você que está me ouvindo agora pelas ondas da Rádio Universitária FM e plataformas digitais. Eu sou João Lucas, comunicador aqui do Centro Sabiá e começou o Comida de Verdade, o seu programa de todo sábado para falar de alimentação, agroecologia e hoje sobre a falta de alimentação também. Bora falar desse mal constante que constantemente precisa ser combatido no Brasil. Bora falar da fome? No programa de hoje a gente veio discutir sobre o Recife. Recife tem fome? Olha, minha gente, que anos enfrentamos aqui no Brasil, viu? Até 2022, 33,1 milhões de brasileiros conviviam com a fome, com a insegurança alimentar, que tinha voltado com toda a força durante o governo Bolsonaro e também no pós-pandemia. E Pernambuco não escapou da fome. A Rede Pensan apontou que 2,1 milhões de pernambucanos conviviam com a insegurança alimentar de moderada a grave. Ou seja, a cada 10 pernambucanos, 4 com fome. A pandemia passou. O governo Bolsonaro também. A fome começou a cair em 2023, quando a gente saiu do triste número de 33 milhões na insegurança para 8,7 milhões. E Pernambuco? E o Recife? Como que a gente está no combate à fome, à insegurança alimentar e nutricional? E de uma vez por todas, Recife tem fome? Quem vem falar sobre isso com a gente é Rafael Araújo. Ele é advogado, consultor na Ser Social, presidente do Concer Recife. Ele é presidente da OCS Samaritanos, é cofundador do coletivo Unificados pela População em Situação de Rua e diretor regional do Instituto Fome de Tudo. E hoje é o nosso convidado Rafael. Bem-vindo ao programa. Grande, eu que agradeço demais o convite para poder compartilhar aqui essa discussão tão importante, tão urgente, com a entidade que é tão reconhecida e valorosa para o nosso povo pernambucano, como o Sabiá e como Comida de Verdade, o programa que vocês me convidaram hoje. Então, estou à disposição. Vamos lá para um bate-papo sério, mais agradável aqui entre militantes que estão lutando por isso, que sabem o que está acontecendo nas comunidades, nas ruas, para a gente ir em frente. E aí, Rafael, depois de tanto dito aqui, Recife tem fome? Como é que a gente está nessa situação? Cara, é óbvio que Recife tem fome. Você trouxe para a gente já os dados do Pensan, do Vigisan, do inquérito, mas a gente também teve os últimos dados do IBGE, nos dados de segurança alimentar e nutricional, que trazem para a gente aí que 37% dos domicílios particulares em Pernambuco tem essa insegurança alimentar, sendo elas 6,5% em situação grave. E esse dado sequer leva em consideração, por exemplo, a população de rua, porque não está em domicílio. Então, é óbvio que Recife, sendo a capital, concentrando a maior população do estado, ela tem essa fome. Mas a gente não sabe, João, quem são essas pessoas que estão passando fome em Recife. Eu acho, é uma provocação que a professora Sônia Lucena, inclusive, faz muito com a gente. Como é que a gente não sabe ainda em Recife quem são, quantas são, onde estão as pessoas que estão passando fome em Recife? A gente sabe que a periferia está com fome, a gente sabe que, de acordo com o Nacional, inclusive, essa fome tem cor, essa fome tem gênero, tem gênero, as mulheres sofrem mais, os negros sofrem mais, o rural sofre mais, o agricultor familiar sofre, inclusive está sofrendo com a fome, apesar de produzir alimento. Então, mas aqui no contexto urbano a gente também tem essa fome e, infelizmente, a gente não tem dado ainda sobre ela para poder começar a produzir política pública de forma mais efetiva, indo aonde essas pessoas estão. Isso é muito, muito doido, né? A gente sabe que tem fome, mas não consegue investigar o suficiente para poder tomar uma ação. Que loucura, Rafael. E olha, a gente tá aqui falando, desses termos, insegurança alimentar, moderada, grave. Isso é fome, Rafael? Que diferença faz a gente saber dessa insegurança alimentar nutricional?
Olha, isso vai depender muito. A gente tem o EBIA, né, que é a Escala Brasileira Aham. de Segurança Alimentar, e vai dizer exatamente qual é a quantidade de alimento que a gente tem disponível, qual a diversidade de alimento a gente tem disponível, qual o acesso que a gente tem a essa comida. Uhum. Então, quando a gente fala em segurança alimentar, a gente está falando de pessoas que não têm o acesso garantido, que não têm esses alimentos disponíveis, que muitas vezes estão em desertos alimentares. Então, Uhum. pessoas que não têm, por exemplo, condições financeiras realmente de comprar um alimento adequado, uma comida de verdade, então acaba correndo para ultraprocessado, porque é mais barato, porque é mais acessível nos mercados em que ela pode comprar. Então, essa insegurança alimentar, ela vai tanto da fome, de fato, como da subnutrição. A gente vai ter nas periferias, né, aquelas criancinhas gordinhas, rechonchudas, que a gente acha, maravilha, ela não está com fome. De fato, com fome talvez não, mas ela está ali em estado de subnutrição, porque ela está se alimentando de miojo, de ultraprocessado, de salsicha, porque é o que o pai e a mãe conseguem comprar. Nossa, isso é Né? muito importante. Então, a insegurança alimentar, ela não fala só de fome, mas fala, e é onde dói mais, fala principalmente da fome, falta do acesso e da negação dessa disponibilidade do alimento que você quer, na quantidade que você precisa, depender da idade que você está, da Uhum. condição de saúde que você tem, né, e inclusive da cultura, do sabor, quero a comida, o direito humano à alimentação fala disso, não é só você ter uma comida que corresponda ao valor nutricional. Né? Em São Paulo, há um tempo atrás, Uhum. não sei se você lembra, veio uma ideia de distribuir um tipo de ração humana para as pessoas que estavam com fome, porque, de certa forma, atendia nutricionalmente aquela ração. Pô, não existe, É né? Como é que desumano, você né? vai... É É literalmente desumano. desumano. Você está Exato. negando um direito humano, né, Rafael? Você não respeita a cultura, você não respeita a autonomia, o sabor da comida, o prazer de se alimentar, né? Todo o lado ancestral da comida, o que se come no quilombo é diferente do que se come nos povos tradicionais, o que se come no ambiente rural. Os sudestinos, infelizmente, não têm o nosso cuscuz, né? Sofram com isso. Então, assim, a gente tem que respeitar nossas É culturas e isso. alimento é isso. Alimento é vida, é cultura e você não tem como suplantar isso com a ração, Pois é. né? Então, o direito humano, ele fala exatamente disso, de você ter acesso a esse alimento, a quantidade que você precisa para se manter a sua integridade física e mental mesmo, né? A fome não é só orgânica, a fome ela é social, ela atrapalha a cognição, né? Ela atrapalha o desenvolvimento social das pessoas. Então, é bem mais do que só garantir a comida, mas também a soberania alimentar. Eu gosto muito dessa discussão porque quando a gente fala de alimentação, vem essas soluções, né? Uma ração, ou então vamos fazer um grande macarrão e vamos levar e as pessoas vão se alimentar. Mas será que estão alimentadas? Será que isso é o que de fato alimenta, né, Rafael? É uma discussão sobre a própria comida de verdade que a gente precisa fazer dentro das nossas casas, né? O que é que a gente está se alimentando? Será que eu estou em segurança alimentar se eu só como esses Exato. ultraprocessados? Muito interessante Uhum. isso, Rafael. E olha, ser brasileiro é crescer sabendo que a luta contra a fome é histórica, né? Permanente. E que a gente está sempre correndo atrás. Hoje o Brasil está no momento melhor no combate à fome, né? De 33,1 milhões para 8,7. O que é que mudou, Rafael? Olha, isso é visível, né? Com relação às políticas públicas federais, né, que até então, até o governo de Bolsonaro, tinham de fato extinto as articulações nacionais. Então a gente teve o primeiro ato do ex-presidente foi extinguir o CONSEA, que é o Conselho Nacional, o quanto isso é simbólico, né, que era o principal articulador das políticas estaduais e municipais. E aí a gente tem, de fato, uma desmobilização em plena pandemia e os conselhos desmobilizados, sem articulação, sem repasse do governo federal para conseguir implementar as políticas. Uhum. E, de fato, a gente houve um decréscimo, um retrocesso absurdo. Então, não tinha auxílio emergencial que desse conta, né, de uma política desmutada, entende? Não tinha a gente, de fato... E hoje, o que é que a gente vem observando? O primeiro ano do governo Lula foi de reconstrução dessas políticas, né? A gente hoje tem o Estratégia Alimenta Cidades, que está aí justamente para incentivar a produção, o acesso, o consumo dessa comida de verdade, O próprio né? Então, Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional voltou, né, Rafael, também? voltou com força, voltou ligado ao gabinete do presidente. Uhum. Então, assim, com a equipe incrível,
que está, de fato, trabalhando, conversando, dialogando com municípios e estados para que isso aconteça. Sim. E a estratégia das cidades é isso. Recife é uma das cidades prioritárias, né? Sim, Por isso, pela desigualdade que a gente tem aqui no estado e na capital. Então, a gente está como... Eu sou ponto focal da política aqui, por ser presidente do conselho. Então, o diálogo é constante para que a gente, de fato, some as políticas. A mais recente, a das cozinhas solidárias, né? Que Recife conseguiu habilitar 15 cozinhas, são poucas cozinhas para uma cidade do tamanho de Recife, a gente sabe que tem muito mais, então houve aí uma falta de divulgação, de comunicação e até de orientação mesmo, mas tem cozinhas, tem hoje 15 cozinhas habilitadas, a entidade gestora aqui de Recife, que é a Mãe Terra, que é do Mãos Solidárias, do MST, né, que está gerindo hoje, apresentou um plano de trabalho de 69 cozinhas no Nordeste inteiro. Rafael, então, para quem não conhece você pode explicar dessa cozinha solidária, o que ela faz na cidade? Claro, com certeza. Então, Cozinhas Solidárias e o programa Cozinhas Solidárias, ele vem para apoiar essas pequenas cozinhas de comunidade que apareceram, sobretudo na época da pandemia, né, que seguraram realmente a onda das comunidades, exatamente, das seguraram a periferias, né? alimentação. Quando o Estado não chegou, a gente viu quanto o nosso Recife, quanto a Recife não estava preparado para cuidar da nossa periferia, das pessoas em situação de rua, e essas cozinhas surgiram das pequenas casas na comunidade, de projetos sociais que, né, produziram refeições para mitigar um pouco essa insegurança alimentar. E esse programa ele vem justamente para apoiar essas cozinhas. Então, é um valor por refeição, não dá para R$ 2,40, não dá para você manter toda a estrutura da cozinha, mas é um apoio importantíssimo para quem está lá esse tempo todo só lidando com doações, entende? Então, as cozinhas então estão nesse... acredito que agora, nos próximos dias, sai o primeiro resultado do edital para ver quem foi contemplado, né, e a gente conseguir, acho que até setembro, ter um apoio iniciado para essas cozinhas e ter um implemento, um fomento para que elas consigam continuar ajudando a essa mitigação da insegurança alimentar. Nossa, muito importante isso, Rafael, porque a fome, minha gente, não acabou. Eu acho que é importante a gente colocar isso, porque depois da pandemia parece que, não, minha gente, agora tudo certo e vamos embora. Mas Recife ainda tem fome, né? Inclusive, você trouxe agora esse ponto, os pontos focais, né? Em 2024, o governo federal definiu 6 cidades de Pernambuco como prioritárias, né, no combate à fome. Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Paulista, Caruaru e Petrolina. Rafael, eu te pergunto, ainda tem fome no Recife e região? Parece que a fome tem uma relação com capitais, não é verdade? Não, com certeza. E você vê, não é só no Estratégia Alimenta Cidades. A gente também está no Periferia Viva, reconhecendo que a Periferia Viva também tem ações de segurança alimentar. A gente está na estratégia do Ruas Visíveis, que é voltada à população de rua, que também tem segurança alimentar. Que foi o que você trouxe, né? A gente não tem os dados da população de rua, que claro que passa fome, né, Rafael? Veja, a gente hoje tem sim dados dessa população, porque depois de um gap aí de quase 20 anos, a gente conseguiu fazer o censo. O primeiro censo da população de rua em Recife foi ainda na época de João Paulo, em 2005. Caramba, veja, uma distância então, enorme. Desde lá, a gente não tinha dados da população de rua em Recife. Eu também faço parte do comitê, coordeno o Comitê Pop Rua Recife, e a gente pressionou bastante por esse censo, até que ele saiu entre 2022 e 2023. A gente participou, enquanto sociedade civil, da metodologia, da construção da metodologia, da aplicação dele nas ruas. Então, a gente valida esse censo. O censo apontou, em 2022, uma quantidade de 1.806 pessoas em Recife, em situação de rua, e a gente tem alguns dados sobre a população de rua. E é óbvio que apontam a insegurança alimentar incrível. Então, a gente tem mais de 65% dessa população afirmando que nos últimos dias não tinha feito a refeição durante um dia. Tinha passado um dia sem fazer refeição. Que é a fome grave, né? A insegurança alimentar grave, né? A grave. E mais de 40 dizendo que não fazem 3 refeições por dia. Entende? Então, além de somado a isso, foi o que a gente estava conversando agora, a questão do acesso mesmo, né? A alimentação. A gente da sociedade civil, trabalho com população, atuo com população em situação de rua,
E a gente hoje tem uma preocupação grande no qual alimento que a gente leva para as ruas, né? Então, por exemplo, desde a pandemia, a gente já baniu a salsicha da nossa alimentação. A gente tem nutricionista que faz o nosso cardápio, Coletivo Unificados hoje, que eu também presido, a gente tem 52 entidades que atuam com população de rua e periferias, e a gente fez um cardápio comum para, inclusive, ter essa diversidade, porque senão fica todo dia, cuscuz é muito bom, mas cuscuz todo dia, eu até como cuscuz todo dia, viu? Mas pô, eu tenho essa direito de escolha. Exato, e assim, será que eu posso um cuscuz com peixe, e outro dia um com a carne, que é aquela coisa da diversidade alimentar também, né, Rafael? Exato. Então a gente fez esse cardápio para poder fazer essa diversidade. Então a gente tem o cuscuz, tem o raiz, tem o tubérculo, tem o arroz, tem tem o feijão, tem a carne. O coletivo hoje doa boa parte da proteína que é produzida pelos projetos nessa parceria que a gente fez, nesse consenso que a gente teve, né, de banir a salsicha, enfim, dentre outras práticas, né, menos saudáveis de alimentação, de ultraprocessado. Então, a gente precisa, né, entender, a fome, ela está aí, está nas ruas, ela está na periferia, e a gente precisa se empoderar mesmo das políticas, né, e entender, porque eu acho que ainda hoje, no senso comum, não há compreensão desse direito humano como esse direito à alimentação como direito social que na partir da emenda constitucional, que ele tem a mesma hierarquia, a mesma importância da alimentação, da saúde, né, que a educação é como você dizer, por exemplo, eu hoje estou doente aqui em Casa Amarela, onde eu resido, e eu tenho um equipamento do SUS. Se eu estiver doente, eu estou doente aqui, eu vou para uma UPA, eu vou para uma clínica, eu vou para uma policlínica. Mas e a fome, né? E a fome? Se eu estiver com fome aqui em Casa Amarela, onde é que eu vou comer? Entendeu? E era para existir o CISAM, que é o sistema de segurança alimentar, ele deve ser tão importante. Ele é mais novo, ele está se estruturando, houve esse retrocesso agora no último governo, mas ele é para ser tão importante e tão presente quanto o SUS, quanto o SUAS, entende? Então, e a gente, enquanto cidadão, entender que a comida tem que estar disponível onde quer que eu esteja na cidade. Falar de alimentação é falar de saúde também. Olha, minha gente, a gente tá aqui conversando e a hora vai passando. Então a gente vai fazer um rápido intervalo aqui no nosso programa, mas já a gente volta para falar mais sobre ações contra a fome que são políticas, que são sociais, que são de todas nós. Fica aí, o Comida de Verdade volta já. Você está ouvindo Comida de Verdade. Precisamos reduzir a produção de lixo plástico. Lembre sempre de levar sacolas retornáveis para as feiras agroecológicas. Minha Feira, Minha Sacola, Nosso Planeta. Uma campanha do Centro Sabiá e da Rede Espaço Agroecológico. No Recife, a agroecologia tem casa. Visite a Agroecológia, alimento sem veneno do campo para a sua mesa. A Agroecológia é um espaço todo seu para consumir alimentos produzidos pela agricultura familiar de Pernambuco. Além de fortalecer a agroecologia, você se alimenta de produtos livres de veneno e cheios de vida. Visite a Agroecológia no Recife. Ela nas Graças, Praça Elvira Andrade de Souza, Loja 3, por trás do Colégio Marista São Luís. Mas se preferir, compre pelo WhatsApp. Anota aí, 81999359247. Vou repetir, 81999359247. Agroecológia, alimento sem veneno, do campo para a sua mesa. Você está ouvindo Comida de Verdade. Comida de Verdade, estamos de volta com um prato cheio para falar sobre a fome no Recife. E olha, se você quiser acompanhar mais dessas campanhas do Centro Sabiá, passe em nosso site, que é o centrosabiá.org.br. Por que você não vem com a gente? Vire um doador, vire uma doadora do Centro Sabiá.
E olha, Rafael, a gente segue aqui conversando sobre a fome no Recife. A gente já cantou essa pedra várias vezes durante esse programa, mas que é sobre a luta contra a fome dentro da cidade. O que nos tirou de tanta fome no momento que a população mais precisou foi a mobilização social de organizações, mercados populares, da agroecologia, dos movimentos sociais montando uma frente de combate à fome na capital, quando a política nos abandonou. Cozinhas solidárias, doações, campanhas e protestos também marcaram os anos que a gente passou da Covid-19, né? Que importância, Rafael, tem essa coletividade, essa cooperação e também da população fazer parte desse levante contra a fome? Cara, a pandemia foi algo assim surreal, né? Eu atuo há mais de 20 anos com população de situação de rua. E a imagem que a gente teve foi muito forte, uma imagem de uma foto do Diário de Pernambuco, de uma mulher em situação de rua que a gente conhece, que ela anda na cidade com um carrinho de compras, com os cachorros dela dentro, e essa foto ela estava no meio daquela rua ali da Mare de Deus, da Igreja Mare de Deus, a rua completamente vazia, e ela no meio da rua com esse carrinho sozinha. Aquele cenário, de fato, apocalíptico, né? Aquele distópico, aquele futuro distópico em que ninguém passava na rua e quem passava, passava com máscara. E muita gente em situação de rua nem entendia o que estava acontecendo. Exato. Então, a gente, de fato, a gente foi para a rua por causa disso, porque a gente sabia que para essa população também era uma questão de vida ou morte. Entende? Toda a estratégia de sobrevivência da população de rua, das periferias, ela foi suspensa. Exato. Né? Os comércios fecharam, quem tomava conta de carro, as empresas que doavam, as instituições que doavam, tudo se fechou, exatamente. Tudo se fechou. Então, todas as estratégias de sobrevivência, elas foram bloqueadas pela pandemia. Então, a gente tempo que, como você mesmo falou, né? Some o Conceia, é desinstituído o Conceia, tantos governos, tantos conselhos completamente obliterados pelo governo federal da época, que era o governo Bolsonaro. Com certeza. A gente fez parte de uma frente muito ampla, né? O Coletivo Unificado, os Samaritanos, que são as que eu presido, lá junto com Mãos Solidárias, no Armazém do Campo, a gente somou a ação do Mãos Solidárias lá no Armazém do Campo, abrimos um outro ponto no liceu, a Unicap cedeu para a gente o antigo liceu, a gente ficou um ponto de higienização, também de alimentação, enfim, a gente chegou a distribuir por dia, João, 3.500 refeições. Nossa! Tem noção, era uma equipe de 6 por 6 cozinheiros. O pessoal fazia de manhã, já começava o jantar, e aquela loucura lá, voluntariado, cuidado com a Covid para ninguém se contaminar, enfim. De fato, a gente viu quanto o Recife não estava preparado para cuidar dessas pessoas e a gente teve que assumir esse cuidado. Claro que não é, de forma alguma, vontade nossa manter isso, porque quem trabalha seriamente com esse lado social não vê o dia que a gente não precisa fazer mais isso, né? A gente, de fato, quer que o Estado assuma e que a gente não precise estar fazendo o que o Estado se omite. Então, mas, nesse momento, a gente viu que era importante trabalhar essa ação e, de fato, viam pessoas de periferia que andavam quilômetros para o centro da cidade para se alimentar, porque em casa não tinham nada, entende? Então, de fato, foi muito importante essa atuação da sociedade civil, né, dos movimentos sociais nesse momento. E eu acho que foi uma coisa que ligou a cidade também, a população, a se ligar nessa questão, né, de fome. A fome está aqui, está presente. Eu acho que foi uma das primeiras vezes que eu vi toda a cidade olhar para a fome, né? Você ter um olhar para a fome e que hoje, pós-pandemia, parece começar a esquecer também, né, Rafael? De fato. A gente, infelizmente, previa um pouco esse entorpecimento, né, novamente, das pessoas em voltar a ver a fome como uma paisagem do Recife, mas a gente, né, que é da luta, não pode desistir. Exatamente. Continua aqui provocando e mostrando que ela existe, que ela incomoda e que ela tem pressa, né? Como diria Betinho. Olha, a gente falou da fome no Brasil, falamos da fome no estado e o Recife, Rafael, é um novo momento de combate à fome em Pernambuco também, né? Porque é que nem a gente falou, a fome não é só a falta de comida. É mudança climática, é acesso, é trabalho e é saber aquilo que você falou logo no começo da conversa. Quem primeiro sofre com a fome? Que a fome tem pressa,
ela tem gênero, ela tem raça, ela tem CEP. Recife tem fome, Rafael? Recife tem muita fome, cara. E ainda mais a gente, enquanto o contexto urbano muito intenso que a gente vive, né, sem tanta área agriculturável, apesar de a gente ter hoje, por exemplo, uma pesquisa bem interessante que foi feita pelo Instituto Escolhas, acho que você deve conhecer, que mapeou as áreas agriculturáveis de Recife, né? Então, eles alcançaram, e foi bem interessante. Eu fui entrevistado enquanto presidente do Conselho, eles entrevistaram muitos atores, atrizes, e mapearam muito bem com drones e tal a cidade, e chegaram à área de 105 hectares agriculturáveis em Recife, tá? E aí fizeram uma projeção que, utilizando 27% dessa área agriculturável em Recife, a gente conseguiria atender as 350 mil pessoas que vivem em extrema pobreza no Recife. Você vê, a agricultura urbana, ela tem que estar ligada muito forte a essas novas políticas de segurança alimentar. Nossa, com certeza. Mesmo a gente tá com o mito, ainda meio que vivendo num senso comum de que Recife não tem agricultura. Já tem, exatamente. Já tem agricultura, né? Você sabe muito bem que existe a agricultura urbana em Recife, tanto a contexto urbano, periurbano. Perfeito. Então, a gente precisa, inclusive para mitigar a questão climática, inclusive para trabalhar as populações, os desertos alimentares nessas periferias. Então, eu achei muito interessante o Instituto Escolhas. Você que está em casa, procure aí um site, institutoescolhas.org, porque ele faz um apanhado de Recife, São Paulo, acho que Salvador também, sobre o quanto Curitiba, né, sobre o quanto a agricultura urbana ela pode estar. É uma estratégia para o governo federal, municipal, estadual estarem combatendo a fome nos seus municípios, seus territórios. E é engraçado isso, né, Rafael? Quem diria que a solução para a fome seria produzir comida? Pois é. Muito bem. Como estamos chegando, Rafael, ao fim do Comida de Verdade, desse papo, eu trago a pergunta que eu faço para todo mundo que passa por essa mesa aqui, para a gente fechar essa conversa com a mente alimentada. E dessa vez é interessante, porque a gente falou tanto sobre a fome, né? Bora terminar com uma alimentação legal. Rafael, depois de tudo isso que a gente debateu aqui, o que é que de fato nos alimenta? Paz, o que alimenta a gente é comida de verdade, é soberania alimentar. É você não se preocupar se você vai dormir hoje com fome ou com sede. Porque, cara, hoje em Recife, pessoas em situação de rua não vão dormir por causa de sede. E a gente tem que pensar a água como segurança alimentar, obviamente, né? Então, essa preocupação, enquanto ela existir, enquanto a gente tiver hoje uma mãe na periferia, uma mãe negra, periférica, que não sabe o que vai dar para o seu filho no jantar, não pode haver democracia plena, sabe? Não pode haver... A política ela não está chegando, não adianta. A gente hoje vê uma crescente do município, da gestão em incrementar alguns equipamentos, da segurança alimentar em Recife, mas ainda falta muito. Tem muita gente que precisa ter esse direito garantido, sabe? De poder escolher a hora que come, de não se preocupar com o dia de amanhã, de não poder vender seu corpo. Amigo, não precisar vender seu corpo para poder se alimentar. Isso, eu lembro de uma reunião que a gente participou, uma audiência do Ministério Público, na verdade, em que o Instituto Dom Helder, uma representante do Instituto Dom Helder, Câmara, que nem trabalha com alimentação e tal, mas ela disse, doutor, a gente está tendo que distribuir cesta básica, porque na comunidade tem pais que estão favorecendo sexualmente suas crianças para poder se alimentar. Veja a loucura aí, a gente não tem ideia do que a fome é capaz de despertar, né, de pior na humanidade da gente. Então, o direito humano, ele interfere, violado, ele interfere de forma muito grotesca e intensa na comunidade como um todo, em diversos aspectos. Então, a gente precisa comer, precisa se alimentar de direitos, precisa se alimentar de cultura, de conhecimento, do quanto a agroecologia pode sustentar,
pode ajudar a sustentar nossos sistemas alimentares, o quanto mudar nossos sistemas alimentares, a nossa economia, para uma economia solidária, para algo mais sustentável, pode trazer futuro para a gente e mais efetividade nesse direito, sabe? Então, é muita coisa que a gente... A sua pergunta caberia aqui mais uns 3 programas desses para responder, mas eu acho que é isso. A gente precisa de comida de verdade, precisa de soberania alimentar e direito humano garantido de alimentação. Sabe o que é interessante, Rafael? Dá tanto mais, porque a fome é grande. A fome é muito grande no Recife, no Brasil. E é isso, Rafael, muito obrigado por essa interação, por esse papo massa, para a gente ver se a gente consegue começar a resolver a fome que está presente, que está aqui. É o nosso inimigo comum há muito tempo no Brasil. Rafael, muito obrigado pela participação, viu? Eu que agradeço o espaço, o convite. Um abraço para você do Sabiá, para você da Comida de Verdade e tamo junto. Gente, hoje a gente conversou aqui com Rafael Araújo, advogado, consultor na Ser Social, presidente do Concer Recife. Ele é presidente da OCS Samaritanos e cofundador do coletivo Unificados pela População em Situação de Rua. É diretor regional do Instituto Fome de Tudo. E tá chegando aquela hora que você conhece, que todo mundo aqui conhece. Depois da comida de verdade, vem a dica de verdade. Para fechar o nosso papo, abrindo uma nova porta na sua mente para a agroecologia. Olha que bonito. Pois é, se liga aí. Hoje, essa dica vem diretamente do sertão. Então, se liga aí. Dica de verdade. Olá, eu sou Riva Almeida, sou da equipe técnica do Centro Sabiá, que atua no sertão do Pajeú, semiárido pernambucano, e hoje a minha dica de verdade é sobre o consumo de transgênico e os riscos que isso pode trazer para a sua saúde. Bom, primeiro entender o que é transgênico. Os transgênicos são organismos, são plantas geneticamente modificadas, elas são modificadas em laboratório. São organismos artificiais e isso é feito para que essas plantas tenham determinadas características. No Brasil, isso é feito principalmente com milho e soja, o que significa que os produtos à base dessas duas espécies, o milho e a soja, são produtos que obtêm as mesmas características que eles, ou seja, são produtos transgênicos. E aí, um jeito muito fácil de você identificar é olhando a embalagem. Os produtos que são produzidos à base de organismos geneticamente modificados, eles têm uma letra T dentro de um triângulo amarelo na embalagem. Então, como é que a gente pode se defender desses riscos que são provocados pelos transgênicos? Evitando ou reduzindo ao máximo o consumo desse tipo de produto. O que é que pode acontecer? Quais são os riscos? A gente pode adquirir vários tipos de alergia, isso já foi comprovado cientificamente. Podemos também adquirir resistência a determinados tipos de antibiótico, né? Quando a gente precisar tomar um antibiótico, a gente vai tomar e não vai fazer efeito. Então, essas são duas características que podem trazer muitos perigos para a saúde humana. Então, vamos ter cuidado. Além disso, além de impactar na saúde humana, os transgênicos também impactam na natureza. São uma grave ameaça para a biodiversidade, por exemplo. As sementes, as plantas que são contaminadas por contaminação cruzada, elas perdem suas características naturais e podem ser extintas, né, através do cruzamento, através da contaminação por esses organismos. Então, olhou uma embalagem, tem um T dentro de um triângulo amarelo, tenha cuidado. Dê preferência aos produtos da agricultura familiar, que são vendidos nas feiras agroecológicas, são vendidos em algumas lojas específicas ou direto, você pode comprar direto ao produtor.
Minha dica de verdade hoje foi essa. Tá aí, minha gente, a dica tá dada, é agroecológica e dessa vez do sertão. Muito obrigado, Riva, por participar desse quadro com a gente. E é isso, pessoal, chegamos ao fim do Comida de Verdade. Muito obrigado você que nos acompanha toda semana por aqui. E olha, se você perdeu algum pedaço dessa conversa, cheque o nosso podcast que fica lá no Spotify e no YouTube. No Spotify, inclusive, essa semana chegamos aos 1000 seguidores. Olha que bonito! Por que você não vem com a gente e se torna o 1001? Passa no Spotify, procura por Centro Sabiá. O Comida de Verdade é uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá. Trabalhos técnicos, locução, João Lucas, eu. Tchau, pessoal. E até o próximo Comida de Verdade no sábado que vem, semana que vem. Eu fui! Travessia do Lago Unicê 3! Você ouviu Comida de Verdade. Comida de Verdade é um programa do Centro Sabiá com a Rádio Universitária FM e retransmissão na Rádio Universitária Paulo Freire AM. Ei, acabou a